Ok, já podes, Pedro. Está combinado. Vamos a isso então. Ora, então, boa tarde, ou já começo de boa noite a todos e bem-vindos a esta sessão de Porto Data, DAX for the SQL Guy. O meu nome é Pedro Reis e estou aqui com a Susana para vos apresentarmos esta sessão. Sobre o que é a sessão? E também vamos dar-nos a conhecer um pouco de nós e também queremos conhecer-vos a vocês. Sobre mim, já é, penso que é a terceira ou quarta vez que estou no Porto Data como speaker, como viewer também já vi várias, já de vez em quando sempre que posso apareço para ver algumas das sessões. Mas o que é que eu vos posso dizer sobre mim? Olhem, eu sou o team leader na Atixis, trabalho em CFIT, que é um departamento que faz serviços para várias unidades depois da empresa. Trabalho com algumas equipas nas áreas de Business Intelligence, de Big Data e de desenvolvimento de software. Um pouco em tudo o que mexe, é verdade. Sou co-founder também e um dos líderes da comunidade do Power BI Portugal, uma comunidade aqui também muito próxima aqui do Porto Data e tentamos aí trazer temas também complementares e também temos uma comunidade interna da Natix, que é o Natix Data Community, onde a gente também tenta fazer com que mexam este tipo de coisas. E por isso, não só isso, eu tento estar também nas várias comunidades lá fora para ver o que é que se passa, os SQL Saturdays antigos, agora acho que vai voltar à vida outra vez, espera-se, o Power Platform World Tour, os Global Azures, Power BI Summits, essas coisas todas, pronto. E eu tento, quando eles me aceitam lá, eu tento estar lá e estar a ver algumas das sessões do pessoal e também partilhar o pouco que sei, às vezes tento partilhar pelo menos. E estou aqui com a Susana também. Susana, queres-te apresentar? Claro. Portanto, então eu sou a Susana. Desde já obrigada pela oportunidade de estar aqui a apresentar com o Pedro na comunidade do Porto Ponto Data. É a primeira apresentação que faço assim numa comunidade, portanto espero que vocês gostem. Eu trabalho como Business Intelligence Developer quase há 3 anos, faz 3 anos em setembro, quando entrei para a Natixis. E desde então tenho trabalhado com ferramentas de BI, principalmente da stack da Microsoft, o Power BI, o SSIS, SSRS, também muito com o EasyMorph, que sendo menos conhecida é uma ferramenta também de preparação de dados. Portanto, tenho tido a oportunidade também de passar aqui um bocadinho pelas etapas do processamento de dados, modelização, visualização, que são sempre muito, muito interessantes. E, juntamente com isso também, e um bocadinho por influência do Pedro, tenho acompanhado também os vários meetups, principalmente a comunidade do Power BI, e então, surgindo as oportunidades de estar aqui, aproveitei, claro, a oportunidade de partilhar convosco um pouquinho daquilo que eu sei. O meu background, eu em 2018 completei o mestrado em Engenharia Biomédica na CIUP, desde aí também comecei a trabalhar um bocadinho com aquilo que é análise de dados, modelos, um bocadinho também com Machine Learning, e portanto posso dizer que sou muito entusiasta aqui dos dados e algoritmos e daquilo que se pode fazer para melhorar a forma como a informação é comunicada para os vários utilizadores. Portanto, espero que gostem da nossa apresentação e passo outra vez a bola para o Pedro. Obrigado, Susana. Eu acabei de colocar agora um link no chat. Eu gostava que vocês clicassem lá. É um survey para vocês entrarem. Será para fazerem um survey muito simples. Então aqui, onde é que está o survey? Ele foi para aqui para trás. Esperem aí. Está aqui. Pronto, e é uma pergunta muito simples para também nós vos conhecermos, que é se vocês conhecem um pouco da SQL e muito de DAX, se vocês conhecem bastante SQL e pouco de DAX, se conhecem muito de ambos ou se conhecem pouco de ambos, para nós termos uma noção também de quais são as vossas áreas que sabem. Ora, temos aí alguém que sabe um SQL Guy e a Little of DAX, aí temos um caso. Temos algumas pessoas que sabem pouco de ambos. Vamos dar aqui mais uns segundinhos para vocês também terem a oportunidade de preencher e assim ficarmos a conhecer alguns de vocês melhor também. Ok? Não temos ninguém ainda que saiba imenso de ambos. Temos alguns que sabem. O pessoal está mais. A curva está mais para o lado do SQL até agora do que do DAX. É normal também. O DAX é mais recente em termos de curva de maturidade.
E pronto, nós vamos deixar aqui aberto mais um minutinho, mas já dá para ter a indicação. Temos pessoal mais forte do SQL, é mais normal aqui, pelo menos do que eu tenho vindo aqui do grupo, não é, Iva? É que acontece um pouco mais isso. E nós já esperávamos isso e por isso é que esta sessão também é orientada DAX for the SQL Guy. Portanto, obrigado pelo vosso feedback. Está certo, acertamos na sessão a trazer. Ainda bem, espero que vocês gostem. Pronto, nós também, uma coisa, eu e a Susana, sobre a nossa apresentação, nós falamos sobre... nós somos os dois da Natixis. Uma coisa só para vos dizer também, vocês já devem conhecer também a Natixis em Portugal, mas como nós estamos numa frenzy de recrutamento e vamos recrutar mais 400 pessoas ao final do ano, se alguém estiver interessado e quiser conhecer, vão ao site e vejam, tem lá muitas oportunidades e pode ser que seja aí a oportunidade para vocês também se juntarem aí à malta também. Ora, vamos para a nossa introdução então da sessão agora que também os conhecemos melhor. Então, primeira coisa, para quem está menos familiarizado com o DAX significa Data Analysis Expressions. E é a linguagem que está por trás, portanto, do Power BI, do Power Pivot antiguinho, e pronto, que ainda vive, não é? Do Analysis Services tabular e que serve, portanto, para definirmos cálculos, definirmos queries, é a linguagem de fórmulas que está por trás disso. Porquê é que é interessante de vocês saberem esta linguagem? É interessante para vários tipos de casos. Por exemplo, se vocês são mais um data analyst, um business user, um analista, é interessante vocês saberem esta linguagem porque podem controlar um pouco a lógica de negócio das fórmulas do modelo sem terem que manipular, portanto, a origem dos dados. Muitas vezes não têm acesso, não é ao data warehouse, não conseguem fazer certas modificações no data lake, etc. E assim conseguem ligar-se lá e depois fazer alguma manipulação à frente da parte de lógica. E por outro lado, para o pessoal mais de técnico, de IT e BI, é interessante saber também quais são as potencialidades do DAX, que é para quando estamos a configurar aqueles modelos performant, bonitinhos, com tudo direito, com as entidades bem configuradas, saberem o que é que vão fazer a seguir com o vosso modelo, quais são as possibilidades, porque certas coisas não precisam de criar no modelo, porque existem possibilidades com esta linguagem à frente que, se os utilizadores souberem, vocês podem poupar milhões de rows, podem poupar colunas, podem poupar espaço e ter os modelos mais performance. Então acaba por ser interessante saber um pouco da linguagem para ambos. No entanto, esta sessão foca-se mais principalmente no nível beginner e intermediate, primeiro porque eu e a Susana também não sabemos assim tanto como isso para falar do nível avançado, nem há assim tantas pessoas que saibam, e também nós acreditamos que se vocês já estiverem nesse nível, são capazes de aprender sozinhos, já estarão nos eventos principais e conseguem progredir. O pessoal que está mais no beginner e intermediate às vezes precisa de um empurrãozinho para conhecer assim os básicos e depois continuar a progredir, e é isso que nós queremos também fazer com essa sessão. Recursos. Logo no início, em vez de deixarmos isto para o fim, se vocês quiserem aprender sobre esta área, vocês têm o site ciclobi.com, que é dos dois famosos italianos, que tem todos os recursos basicamente sobre a DAX. O daxguide.com, que é o site onde tem, é a mesma coisa que a documentação da Microsoft sobre as fórmulas do DAX, mas este site acaba por ser mais completo, porque, por exemplo, tem será que esta fórmula do DAX funciona com o SSAS 2017? Será que funciona com o SSAS 2019? Será que funciona com o Power BI on-prem ou com o online? Esse tipo de coisas conseguem ver lá muito facilmente e mais informações relevantes. Depois, se quiserem fazer copy-paste a componentes da DAX a tipo fórmulas pré-feitas, tem o daxpatterns.com e o Quick Measures Gallery, são dois locais que também têm fórmulas para certos cenários e podem utilizar. Por último, a Bíblia, que é o livro da DAX, também dos italianos, é a grande referência da DAX. No entanto, penso que há 2 dias ou 3 foi lançado agora no Amazon um novo livro do Reza Rad, não faço ideia ainda o que é que tem, mas o título parece espetacular, Power BI DAX Simplified, parece muito chamativo, acho que está à venda para aí por 10 euros ou 10 dólares no Amazon, parece merecer uma chance para vermos o que é que pode ser o conteúdo. Então, se quiserem explorar a DAX, deixamos aqui alguns recursos. O caso normal, vocês têm 2 opções para aprender. Ligam-se com o Power BI Desktop e começam a fazer fórmulas do DAX. Ligam-se com outra ferramenta que é o DAX Studio para começarem a ligar-se aos modelos e a experimentar as fórmulas do DAX também. Estes são os 2 casos comuns. Vamos dar uma olhada a estas duas. Então, o primeiro caso, estou no Power BI Desktop e, por exemplo, tenho aqui uma tabela. Eu posso arrastar aqui uma quantidade, posso criar uma métrica, é o normal, começo a escrever DAX, não é? Vou fazer um sum, um count, qualquer coisa. Eu vou fazer aqui um zoom in. Por exemplo, um total quantity é igual a um sum
do Sales Order Lines Quantity. Pronto. E nós criamos aqui uma métrica, isto é o normal. Agora, se pegar nesta expressão, tal como eu fiz aqui, e vou-me ligar a segunda ferramenta. Vou pegar no DAX Studio. Quando eu me ligo a esta ferramenta, esta é uma ferramenta para análise de performance, principalmente do DAX, e eu posso me ligar a um servidor, por exemplo, que eu tenha, ou se eu tiver um Power BI desktop aberto, eu posso me ligar a ele, porque na realidade eu tenho uma instância do Analysis Services local a correr, então eu consigo me ligar a ele. E tenho ali o meu PBX que está aberto e vou-me ligar como se estivesse a ligar a um cubo qualquer do Analysis Services. Quando eu me ligo aqui no DAX Studio, abro, portanto, o meu modelo e posso começar a escrever fórmulas. No entanto, se eu escrevesse uma coisa qualquer, como eu escrevi ali no Power BI Desktop, a minha sintaxe não vai funcionar, isto vai dar um erro. Porque vocês aqui precisam de saber outro tipo de sintaxe, que é uma sintaxe que se chama-se com o evaluate, que é uma função que nos vai retornar algo. E, por exemplo, se eu arrastar aqui, por exemplo, a tabela do Customers, eu já consigo ter um retorno e ver, portanto, a tabela do Customers visível aqui no DAX, no DAX Studio. Ou seja, esta sintaxe do Evaluate é diferente do que eu faço normalmente no Power BI Desktop. E já vamos ver, a Susana vai nos mostrar porque é que isto é importante para vocês saberem isso. Voltando aqui à nossa apresentação, então, isto é a situação normal. Nós fazíamos agora a demo e no final, nice demo, onde é que eu posso arranjar os cheiros, as demos, etc. É um caso comum. Muitos dos speakers nem sempre têm já tudo pronto para entregar, depois existe aquele e-mail ou aquela mensagem para trocar informações e pedir isso. Há uma maneira melhor de fazer isso agora, principalmente com o DAX, que é, então, agora não só as duas opções que eu vos mostrei para aprender, mas a terceira que é o DAX-Do. E o DAX-Do é um editor online de DAX, portanto, no browser, que é uma coisa incrível. Como é que é possível, então, agora fazer DAX no browser? Se vocês estiverem interessados em saber a tecnologia que está por trás disso, é uma coisa absolutamente de loucos, em que, portanto, existe uma aplicação JavaScript que depois utiliza Azure Functions para conseguir enviar os vossos queries ao Azure e tirar os dados e voltar a retornar e retornar isso no browser. Há uns vídeos muito engraçados a mostrar como é que isso funciona, mas no caso é que existe e é possível testar DAX no browser e aí é muito mais fácil de vocês experimentarem. Antes de arrancarmos aqui também mais com as demos, é importante vocês saberem uma coisa, que é uma fórmula de DAX pode retornar só dois tipos de coisas. Ou retorna uma tabela, ou retorna um valor escalar. Retorna uma tabela, por exemplo, com funções um filter, um all, um top n, e já vamos ver o equivalente também disso com os do SQL. Retorna um escalar quando é tipo um sum, um min, um max, um count, aquelas funções normais que retornam um valor único. Portanto, só retorna isso. E podemos ter estas duas, nested, tipo uma na outra, não é? Podemos ter uma tabela e depois colocamos um count à volta da função que retorna uma tabela e contamos e retorna-nos um valor escalar. O melhor lugar para aprenderem, então, o DAX Guide, como eu referi. Um pouco do que vamos tentar fazer hoje. Retornar tabelas, retornar escalares, ordenação, filtrar, que é tipo where, fazer agregação, fazer mudança de contexto e esse tipo de coisas, de funções do DAX. Um disclaimer importante, deixo isso sempre nestas sessões assim, tipo, relativamente rápidas, vocês não vão aprender DAX em 30 minutos. No entanto, o awareness é que é bom, vocês terem uma noção do que é possível fazer, poderem experimentar, podem rever o vídeo ou até, eu vou colocar agora a seguir o link do que a Susana vai fazer no chat. E se vocês tiverem dois monitores, até podem ir tentando acompanhar ao mesmo tempo o que ela vai tentar fazer. E dito isto, let the fun begin. Susana, vou-te passar aí a bola e tu podes arrancar. Obrigada. Vou então passar a partilhar o meu ecrã para vocês. Ok, penso que já estão a ver, certo? Vejam se não estiverem. E preparar aqui, pronto. Então, vou passar então, como o Pedro disse, à demonstração, fazer aqui uns pequenos use cases e um paralelismo entre aquilo que é fazer uma query em DAX e em Excel. O Pedro já colocou aqui no chat então o link para a versão que eu vos vou mostrar. E tal como eu disse, eu vou passar a fazer a demonstração então aqui nesta ferramenta do DAX-Do que ele acabou de apresentar. E como podem ver, esta ferramenta é bastante simples de utilizar, é essencialmente este ecrã, onde nós temos aqui a nossa zona de edição de código.
os nossos resultados vão aparecer aqui em baixo e aqui temos então a informação da base de dados que nós estamos a utilizar. Aqui temos acesso a duas, podemos usar a Contoso ou a base de dados do DAX-Sky. Aqui para a demonstração vou utilizar o Contoso. E temos ainda, podemos ver aqui o modelo, o esquema do modelo de dados com o qual vamos trabalhar. Muito simples e muito tradicional, uma factual ao centro, que é a tabela de sales, e as dimensões à volta e já com as relações especificadas. Aqui também para realçar que uma destas principais diferenças, o DAX sustenta então sobre modelos tabulares, enquanto que o SQL sobre bases de dados relacionais, e no DAX temos, nos modelos tabulares, já temos à partida na definição do modelo as próprias relações já fazem parte deste modelo, ou seja, já são definidas logo inicialmente, e então quando nós fizermos as queries não temos de ter em atenção, não temos que definir a relação que existe para cada query. Susana, aumenta um bocadinho, dá um bocadinho de zoom a isso, faz favor, para o pessoal conseguir perceber. Fica aí uma dica também, vocês com o controle e com o scroll do rato, mesmo no Teams, conseguem ainda fazer zoom na janela, se às vezes tiverem a necessidade. Ok. Acho que agora percebe-se. Sim, depois quando eu estiver na parte do código, vou passar agora, se for pequeno, digam que eu tento então também fazer o zoom. Ok, obrigado. Portanto, eu vou usar já um pequeno template que criei com os bullet points dos use cases que eu vos quero mostrar. Portanto, tenho aqui já esse esquema. Conseguem ver bem assim ou querem que faça mais, talvez assim? Conseguem ver bem o código? Sim. Ok. Pronto. Vamos então começar com a demo propriamente dita. Um dos primeiros use cases, vamos então tentar tornar uma tabela completa que seria um select star schema em SQL, no SQL. Portanto, aqui exagerei um bocadinho, mais bonito. Ok, como é que nós fazemos isso? Em DAX, nós usamos então aquela pequena função que o Pedro falou há bocado, evaluate, e vou fazer exatamente o que ele fez agora para a tabela de products. E podemos ver, vou correr aqui esta seleção, e tenho então, tal como aconteceu para o exemplo que ele fez, toda a tabela de product. Neste caso pode estar truncada devido ao elevado número de pedidos, mas tenho então aqui o equivalente a um select star no SQL. Se eu agora quiser retornar não a tabela por completo, mas apenas uma coluna, todos os valores que existem numa coluna, por exemplo, na coluna de brand, eu, em DAX, posso fazer o mesmo através do evaluate, e então vamos começar a escrever. Tem aqui também a ferramenta muito boa, no sentido em que nos vai completando aquilo que nós estamos a escrever, e tenho aqui já a opção da coluna do Product Brand. E vou então tentar correr este bocadinho do código. Está a funcionar. Ok, deu um erro. Porquê? Como o Pedro disse, em DAX nós temos dois valores de retorno. Ou é uma tabela ou é um escalar. Neste momento eu estou a dar aqui apenas a referência de uma coluna e ele fica aqui um bocadinho confuso naquilo que há de retornar. Portanto, tenho que utilizar uma daquelas funções que retornam tabelas para dizer ao DAX para retornar isto como uma tabela de uma única coluna. E para isso posso usar a função dos values. E tenho então todos os valores distintos que existem na coluna de brand. Podia ainda usar uma segunda função que tem praticamente o mesmo efeito, que é a função do distinct. E então fazer o distinct do product brand. E tenho exatamente o mesmo resultado. Aqui
Também algo muito útil para quem está a aprender e está aqui a querer começar a brincar com o DAX é, neste painel do lado direito, tenho aqui o DAX Guide, o acesso direto ao DAX Guide, que nos dá informação sobre a função que nós estamos a usar. Desde a informação da sintaxe, quais são os valores de input, quais são os valores de retorno, e ainda alguns links diretos para alguns exemplos de como usar a função. Portanto, muito útil para quem está a querer brincar aqui um bocadinho com isto e perceber como é que funcionam as funções. Agora, continuando com a demo, nós, nessas duas as camadas em cima, retornamos então os valores de síntese de uma coluna. Como é que eu faria se quisesse retornar exatamente todos os valores, incluindo os duplicados, desta mesma coluna? Que no fundo é o select simples da coluna em SQL. Para isso, em DAX, tenho o evaluate vai-me acompanhar sempre em todas as minhas declarações, e tenho então uma função que se chama o select columns, em que, bem, à medida que eu estou a escrever, já me diz que eu tenho que especificar a qual tabela que eu quero selecionar a coluna, qual é o nome da coluna e a seção. Portanto, a tabela que eu quero é a tabela do product. Vou então referir o nome que o meu resultado vai retornar para esta coluna e a seção. E a expressão não é mais do que a product brand. Quando eu corro isso, tenho então a minha coluna das marcas com os valores todos. Aqui eu podia especificar brand ou podia especificar um outro valor qualquer, que é aleatório, que ele iria mudar então aqui o nome da visualização do resultado, no fundo, que está a retornar. Porque aquilo que especifica o que retorno é mesmo aqui esta seção. Continuando, vamos então fazer agora um count do número de linhas da tabela de produtos. Qual é o número total de linhas? O equivalente a um count start from product em SQL. Então, para isso, vou ter aqui o meu evaluate, começo a escrever aqui um count e vejo que há muitas funções associadas aqui ao count, mas tenho aqui um count row, que é esta mesmo que vou utilizar, e este count row pede-me então o nome da tabela. Controls the product. Ok. Mais uma vez, tenho aqui um pequeno erro, mas propositado, que nos diz que a seção especificada não é uma seção de tabela válida. Ok, como nós aqui com o control estamos a tentar tornar um escalar, para conseguirmos retornar aqui com o evaluate, temos que fazer aqui um pequeno truque de encapsulação, que nos permite então, colocando aqui estas gavetas, retornar o valor do escalar na forma de uma coluna de uma única linha. Ok? Portanto, isto é o equivalente a um select count start from product. E se eu quiser retornar o número de linhas, tanto da tabela produto e da tabela de customer? Isto é, retornar no mesmo resultado, aqui na mesma instância, o número das duas tabelas. Ora, eu pago o produto, já sei que é um count row de product. Vou copiar aqui. Para a do customer, seria isto. Mas quando corro os dois em simultâneo, tenho de facto dois resultados, mas tenho aqui o resultado da primeira e o resultado da segunda. Mas o que eu quero efetivamente é ter tudo no mesmo resultado, no fundo. Então, para isso, existe uma função, que é a função de row, que nos permite, então, numa única linha, retornar várias expressões. Para isso, dou um nome da primeira expressão. Vamos pôr aqui number row product. E a expressão é esta que eu já tenho aqui em cima. E, em segundo lugar, quero retornar o number row de customer. E vou retornar aqui com a função que já tenho especificado em cima. E com isso, avaliando,
tenho então o meu resultado com o número de linhas das duas tabelas. Vamos perceber então só aqui um bocadinho à parte como é que funciona isto da encapsulação para retornar escalar. Só aqui com uns exemplos muito simples para ficarem a perceber. Pode ser útil no futuro. Se eu fizer então aqui uma sequência destes 4 valores entre gavetas, isto vai-me retornar uma única coluna com 4 linhas. Se eu quiser colocar isto numa única linha, tenho então de colocar tudo entre parênteses. E tenho o resultado numa linha e em 4 colunas. Portanto, analogamente, se eu quiser, posso ainda brincar um bocadinho mais com isto e colocar aqui aos pares. Será o resultado final. Já devem estar a pensar na matriz 2x2. Portanto, isto pode ser útil, às vezes, na forma como vocês querem apresentar os valores finais ou dos vossos resultados, terem em conta deste pequeno truque da encapsulação. Continuando então aqui com os dados específicos para as tabelas que temos, vamos então fazer agora um caso típico de filtrar uma tabela, o típico Select Star from Product, com uma condição de where, na marca do produto. Então, vamos começar a fazer isso em DAX, mais uma vez, o Evaluate, e para filtrarmos uma tabela, em DAX temos a função de Filter. Esta função, como nos diz aqui, pede-nos a tabela de filtragem e a expressão. Muito simples, tal como acontece também muito analogamente ao que acontece em SQL. Portanto, a tabela que nós queremos é, mais uma vez, do product, e a expressão será, então, o product brand igual aos nossos tailspin 2. Ok? Correndo isto, terei, então, ora, alguma coisa correu mal, porque eu não incluí o Evaluate na minha seleção. Então, tenho aqui a tabela do produto, filtrada só pela marca dos tailspin toys. Aqui, à medida que algo importante também é termos de atenção à formatação do código. Neste momento, eu estou a fazer expressões muito simples, apenas com uma função, é fácil de ler, mas à medida que nós vamos fazendo expressões de DAX mais complexas, como a linguagem de DAX é uma linguagem encapsulada no fundo, as funções são todas nested, umas nas outras, é importante nós, à medida que vamos escrevendo expressões mais complexas, termos atenção a essa formatação. Portanto, eu vou tentar a partir de agora ter essa atenção e, como vemos, começarmos a fazer aqui uma indentação, torna-se mais simples de ler aquilo que nós estamos a escrever. Próximo use case. Vamos tentar fazer então um top N, algo também bastante comum nas análises que fazemos, certeza que toda a gente já fez um top N. Portanto, vamos aqui usar a tabela de produto e para isso vou começar de uma forma diferente, que é, venho aqui à tabela, se eu carregar aqui nestes 3 pontinhos e fizer um preview data, automaticamente aqui o DAX2 faz-me, para fazer o preview da data, faz não mais do que um top N de 10 da tabela que eu selecionei. Portanto, até vou usar já aqui este pedacinho de código que ela me criou automaticamente para iniciar aqui a minha demonstração. Vamos então fazer um evaluate top, em vez de top 10, top 20. Ok? Vou ver aqui, os resultados acabam por ser mais ou menos os mesmos. Tenho aqui alguns unit prices, até só tenho 2 distintos. Se eu quiser agora fazer a ordenação pelo unit price, só tenho que adicionar, a seguir a esta declaração, tenho que adicionar um order by unit price, da tabela do product, e definir o sentido. Ora, fazendo isto, veem, tenho aqui um 70 e um 56. Os 56 no fundo da tabela, se eu correr isto, os 56 passam para o início. Mas no fundo, o que isto me está a fazer está apenas a ordenar o resultado deste top 20. E nós, nesse top, não estamos a especificar
como é que nós queremos ordenar a seleção do top N. Ou seja, não está aqui se eu quiser retornar o top N dos valores com o preço unitário mais elevado, terei de especificar ainda dentro da função do top N qual é a seção do sort, no fundo. Então vamos tentar fazer isso. Vamos tentar ter o top 20 dos produtos com o preço unitário mais caro. Venho aqui, continuo a editar a função do top N aqui dentro. Especifico então qual é a minha order by expression. Vou usar também o produto unitário. E se é de forma ascendente ou descendente. Neste caso, vou fazer um descendente. E com isto, correr só assim, tenho então o top 20 dos produtos com preço mais caro. Com preço unitário mais elevado. Vemos que está, apesar de termos aqui o top 20, temos os valores de forma desordenada e agora sim, fazendo aqui um order by descendente, temos o nosso típico top N com o valor mais elevado em cima e os mais baixos no fundo da tabela. Isto é o típico top N de SQL que nós fazemos dessa forma. Select top 20 from product order by o campo que nós queremos escolher. Ok? Até agora tudo bem? Continuamos então. Vou seguir para as agregações. Como é que isso funciona então aqui? Se nós quisermos obter as combinações de todas as marcas e de todas as categorias. Para obter essa combinação, nós temos de fazer então um evaluate e podemos usar algumas funções. Neste caso, podemos usar o summarize ou summarize columns. Eu vou usar o summarize. Como vemos aqui, temos que especificar já qual é a tabela que nós queremos summarizar. Mais uma vez, continuo aqui com a tabela do product. E depois, então, as condições de agregação. Os campos de agregação, no fundo, que é a marca, a categoria. E dizendo apenas isso, ele faz-me aqui uma agregação com todos os valores distintos, de marca e categoria. Podemos ver. Não temos aqui nenhuma combinação repetida. Está a fazer aquilo que nós detectamos com também em SQL o equivalente, um select de um campo, do segundo campo, from, tabela, group by, essas dimensões. Mas se agora eu quiser fazer uma agregação, mas incluir nesta agregação uma medida, um campo agregável, no fundo, valor de uma métrica, também consigo fazê-lo usando, neste caso vou usar não o summarize, mas o summarize column, e no caso de utilizar o summarize column, não preciso especificar a tabela que eu quero, de onde são os meus campos, podendo até selecionar campos de tabelas diferentes, mas que não vai ser o caso, mas tinha essa possibilidade. E tenho então, vou summarizar com a categoria e vou criar então aqui o número de linhas, o count rows de cada categoria. No fundo vou criar aqui uma nova rows e com a expressão que nós já vimos em cima, que nos dá a contagem do número de linhas da tabela da product. E assim tenho a agregação da categoria e do número de linhas para cada categoria. Também, muito simples, é o equivalente aqui a um select com um count asterisk no número de linhas de um produto. É um grupo by do SQL, não é o mais simples de todo, portanto, fazer um count ou um sum por uma coluna, não é? É o exemplo clássico. Exato. Aqui faltava exatamente a declaração do grupo by aqui no equivalente. Certo. Pronto. Portanto, até agora, top N, filtragem, agregações, já passamos aqui por uns bons exemplos. Vou mudar agora um bocadinho de contexto, em vez de estar a usar sempre a tabela do produto, vou passar a utilizar a tabela do customer. Vamos então ver o que é que temos na tabela do customer, antes de começar a usar.
E avaliando. Ok, tenho aqui a minha tabela completa, algumas informações sobre o cliente, desde data de nascimento, se tem filhos, se não tem, também há algumas informações acerca de informações geográficas, da cidade, do estado. Ok, vamos começar então a trabalhar aqui com estes dados. Vamos então tentar determinar qual é o número máximo de filhos que os nossos clientes têm. Ora, como é que eu faço isso? Faço um evaluate, como eu vou tornar um valor escalar, um máximo, como já vimos em cima, vou encapsular aqui entre chavetas e temos então a função de max, que dando-lhes uma coluna, total children, ele nos vai dar o máximo dessa coluna. Ok? Pronto, 5. Desde que no máximo os nossos clientes têm 5 filhos. Ok? Mas e se agora quiser saber quantos clientes é que têm determinado número de crianças? Portanto, vamos fazer aqui, mais uma vez, uma agregação, como fizemos em cima. Mais uma vez, um evaluate. Vou fazer um summarize column. Um summarize column. Neste caso, o campo summarizado é o do grupo by, é o total children. Vamos então, mais uma vez, ter aqui o número de roles, o count roles de customer. Ok, li duas vírgulas, não é suposto, é só uma. Ok, vamos lá ver o resultado. Ok, parece que temos aqui o número de clientes que têm determinado número de filhos. Se eu quiser então apresentar, neste momento está um bocadinho desordenado, se eu quiser apresentar de forma ordenada pelo número total de crianças, tenho que aplicar a condição do order by. A condição do order by é sempre então aplicada após a definição da tabela. Então, order by, vamos fazer aqui o order pelo customer e no sentido da ordenação ascendente. Ok. Mais fácil de ler, mais perceptível, certo? Este exemplo aqui é, para quem trabalha com SQL, acho que consegue ver totalmente o paralelismo. Esta fórmula é quase SQL puro, não é? Troca aqui um bocadinho os comandos, mas é praticamente. Sim, acaba por ser muito... as condições estão lá, a ordem às vezes é ligeiramente diferente, mas está lá tudo, no fundo. Susana, uma coisa que é interessante de dizer aqui é, por acaso, que se, por exemplo, enquanto no SQL, quando nós estamos a fazer o from e escolhermos as tabelas, poderíamos ter que especificar as relações, o DAX, portanto, do modelo já assume as relações. Daí que, portanto, não tiveste que escolher portanto, especificar as relações, não é? Na fórmula. Não tens aqui um from, mas assume o modelo, não é? Sim, ele assume o modelo e aqui neste caso até estamos a utilizar a mesma tabela, mas mais em baixo até tenho um exemplo em que faço a agregação com campos de tabelas diferentes e aí vê-se claramente quão mais simples fica o código de DAX sem ter de especificar como é que é feito o join, qual é a extract e algo que teria de ser feito em SQL. Portanto, mais abaixo também terei um exemplo para vermos esse ponto. Mas sim, toda a razão. Continuando então, vamos tentar então, nós temos agora, temos a informação, como já vimos, se os clientes têm filhos e o número de filhos que têm. Mas se eu quiser, imaginemos que eu só me interessa saber, de uma forma binária, se têm ou não filhos, não me interessa saber o número. Posso então criar uma flag na minha tabela com essa informação. E como é que eu crio essa flag, essa coluna adicional? Ora, tenho algumas maneiras de o fazer. Vou começar pela mais intuitiva, que é utilizar aqui a função do add columns. Com o add columns, vemos que então tenho que definir qual é a tabela na qual quero adicionar. Neste caso, a tabela do customer. E vou definir então a coluna, essa nova coluna que eu quero criar. Vou dar-lhe um nome, neste caso, as children. E aqui definir a seção para esta minha coluna.
no fundo, uma coluna calculada, que é Customer Total Children. Maior 0, tenho 1. Se não for, tenho 0. Fazendo isto e correndo este conjunto de código, tenho a minha tabela de customer original e, no final, tenho então aqui a coluna que eu acabei de criar, com a flag 0 ou 1, no caso de ter ou não filhos. O que é que eu posso fazer? Qual é a outra forma que eu tenho para fazer isto? Posso fazê-lo através da definição de uma coluna, ou seja, quase como a criação de uma variável, que é esta coluna calculada, que depois me permite que ela seja usada não só numa seção, mas em várias seções. Então, não preciso estar a repetir este head column cada vez que eu quero utilizar esta coluna. Como é que eu faço isso? Tenho então que utilizar aqui um define, que até já está aqui escrito, mas vou aqui dizer como é que ele se constrói. Então, este define vai-me permitir definir então uma coluna. Posso definir uma coluna, mas também posso definir uma métrica, e daí esta keyword para identificar aquilo que eu estou a criar. E então começo a escrever a tabela, o nome da coluna que eu quero criar. Vou criar aqui como Children 2 para distinguir daquilo que eu criei anteriormente. E exatamente a mesma seção. Tendo esta definição e correndo a tabela do customer, deverá então aparecer-me também no final essa coluna criada. E agora eu posso utilizar este Children 2 na expressão que eu quiser sem ter que a voltar a definir. Por exemplo, posso agora fazer, vamos fazer aqui vamos tentar avaliar quantas pessoas, ou vamos fazer aqui uma agregação com o customer e com este novo campo que eu criei. Se quiser então summarize, customer, vou ter então o meu as children, só para exemplificar aqui a utilização e vamos pôr aqui até uma métrica. Shows do customer. Okay. E correndo isto tudo, e garantindo que estou a correr também aqui a definição, tenho então o número agregado de pessoas que não têm filhos e que têm filhos. E com isto, depois de ter definido aqui esta nova coluna, só precisei mesmo de a enunciar novamente. Se eu quisesse fazer mais sessões, eu em alguma situação que quisesse usar mais de uma vez na mesma sessão, usaria então desta forma. Continuando, e agora tenho então o exemplo que estava a falar há bocadinho, que é, se eu quiser fazer a agregação com campos que pertencem a mais do que uma tabela, como é que eu faço isso? Por exemplo, nós temos aqui informação, temos aqui a tabela dos sales, temos aqui um campo relativo à sales amount, aqui. Se eu quiser saber então a quantidade de vendas por estado do cliente e por marca, ou seja, estou a ir à factual para buscar o sales amount e estou a ir às dimensões de cliente e às dimensões de produtos. Tipicamente, eu teria que criar uma condição de SQL e, no from, fazer então as condições de join que me ligassem a estas tabelas. Para fazer isso em DAX, vou começar então aqui, mais uma vez, com o nosso Evaluate. Começar aos passinhos. Então, vamos usar primeiro só uma tabela. Para ver aqui como é que funciona. Agora, vamos usar o state. Com o state, vamos criar aqui o sale e o sales amount. Sales amount eu ainda não exemplifiquei isso, mas tendo aqui os campos ao lado, posso simplesmente arrastar ou fazer duplo clique. Ok. Desta forma, eu tenho então a agregação do estado das vendas por estado. Já tínhamos visto algo muito parecido.
Se eu então quiser adicionar o campo de outra tabela, vamos aqui formatar um bocadinho isto, eu aqui, a seguir, posso adicionar então, por exemplo, um product brand. Ok? Fazendo isto, colocando aqui uma vírgula, de uma forma muito simples, era aquilo que eu estava a dizer, tenho então informação do estado, da marca e das vendas, sem ter de necessariamente explicitar qual é a relação que está a ser usada. Algo que em SQL seria aqui um select do customer state, do product brand, um sum do sales amount, from especificar cada uma das tabelas, a relação entre essas tabelas, isso, temos então aqui de uma forma mais simples. Começamos, depois daqui, começamos a complicar um bocadinho, podemos começar a complicar um bocadinho mais. Imaginemos que eu queria filtrar esta agregação só por uma determinada marca. Eu posso aqui adicionar uma condição, um filtro, que me filtra a tabela de produto, me filtra a tabela do produto, por exemplo, produto, tabela, no product brand, vamos usar aqui aquela marca que já usamos em cima, o Tailspin Toys, espero estar a escrever bem, e então, quando ele me vai buscar a coluna de produto para sumarizar, como eu tenho aqui uma condição de filtro, ele já me vai buscar o resultado dessa coluna filtrada por a marca que eu especifiquei. Oi? Está incorreto. Onde é que eu me esqueci de uma vírgula? Foi aqui. Ok. Sim. Também muito, muito simples. Ou então, nós aqui podemos continuar, eu não mostrei em si, nós podemos, nesta condição de filtragem, até adicionar aqui mais uma condição, com um AND ou com um OR. Por exemplo, vamos ver quais são as marcas que nós temos aqui disponíveis na nossa tabela de produto, para tentarmos mostrar mais do que uma. Ok, temos Tailspin Toys, não me aparece mais nenhuma, com todo. Ok, então posso filtrar aqui pela marca de Tailspin Boys ou, e aqui um OR em DAX, são estas duas barras, ou com todo. Agora, tenho então essa agregação com mais do que uma marca. Ok? E para isso aqui fora temos que criar mais sessões, só agora porque um OR são duas barras, se fosse um M são dois exponenciais para fazer a condição do N. E pronto, depois aqui, claro, continuar a evoluir nas fórmulas, depois dependendo do caso de uso, podem se tornar fórmulas mais complexas, mas o importante e o objetivo daquilo que nós vos mostramos aqui hoje é estas pequenas fórmulas que são a base, como em ciclo, que são a base da construção das queries. Se nós soubermos muito bem como é que elas funcionam, o que é que elas se tornam e como é que elas se devem encadear umas nas outras, depois é desconstruir o complexo e conseguiremos então chegar àquilo que pretendemos. Pronto. Não sei se alguém tem mais alguma questão. Pedro, queres adicionar algum exemplo? Acho que não, Susana. Acho que já deste aí bastantes exemplos e está tudo live. Se calhar agora podemos, enquanto vemos se tem aí alguma pergunta, podes mostrar também, se alguém quiser, disponibilizamos aí os links do conteúdo aí no chat também. Certo. Ou seja, o link do código já feito. Vou partilhar aqui com vocês. Pronto, se tiverem perguntas, acho que é a hora ideal. Aqui o template princípio, se quiserem dar uma vista aos olhos. E nós certamente temos aí perguntas para vocês. Está aí o link do feedback também.
e vocês gostávamos muito que entrassem e também partilhassem o que é que gostaram da sessão, o que é que pode ser diferente. É só clicarem aí e escreverem aí um free text. O que é que vocês acharam também? Susana, como é que foi a experiência até agora? Desta estreia no Porto Data? Foi boa, foi ótimo. É sempre bom estar a apresentar algum do conhecimento para outras pessoas. E pessoas que não estão a trabalhar diariamente connosco, que obviamente quando nós estamos no nosso trabalho, no escritório, já vamos fazendo essas apresentações, mas é sempre diferente, não é? Exatamente. E bem, achas que ajudou um bocadinho aí para explicar aí um bocadinho ao DAX? Se calhar aquela curva do SQL do DAX já ficou um bocadinho só mais, subiu um bocadinho a barra do DAX? Sim. Eu já conheço o DAX, não é? Já trabalhei já no passado com DAX, não tanto tempo com SQL, porque SQL tem sido, digamos, os últimos 10 anos contínuos, mas já trabalhei com DAX. Já a maior parte das coisas que aqui falamos já eu estava confortável. Agora existe uma outra panóplia de funcionalidades no DAX bastante mais complicadas, que essas sim, essas são mais difíceis de explicar e de apresentar. Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou colocar aqui o nosso último slide enquanto vemos. Tem aqui uma questão também. Deixa-me colocar, já está aqui. Os nossos contactos também. E então, temos aqui uma questão. Espera aí. Eu estou a conseguir ver. Sim. Tem uma questão aí do Eduardo. Eu acho que eu posso tentar responder a esta quando usar o DAX ou o M, ou seja, o Power Query. É uma boa questão. Os dois são úteis e têm os vários use cases. Portanto, a linguagem do M, do Power Query, está ligada à parte de ingestão e transformação de dados num processo de ETL, um processo de ELT. Existe, e o DAX está mais ligado à parte de quando queremos apresentar a computação dependente do que o utilizador vai colocar, dos filtros que ele vai aplicar, das seleções que vai fazer, não é? Existe, pergunta, se calhar posso responder de outro ponto, que é, existem casos comuns em que tanto dá para fazer num lado como no outro. Isso aí é que a pergunta fica mais difícil. E eu digo, por exemplo, fazer uma dimensão de data é um cenário comum, outro tipo de coisas. E então aí, se for esse tipo de casos, normalmente, se possível, se não for uma coisa que vá mudar, a maior parte dos casos que vou encontrar, a recomendação é fazer no Power Query. Se não, se forem coisas que não sejam possíveis fazer no Power Query, fazer no DAX, porque no Power Query, portanto, é uma coisa que não vai ser corrida em memória, vai ficar pré-calculado uma vez, fica armazenado no modelo, enquanto no DAX, de acordo com os inputs, vai ser calculado mais à frente. Daí pode haver esses casos, por exemplo, uma dim date, dá para fazer nos dois, mas se forem procurar a recomendação, normalmente vão encontrar a dizer para fazer ou na fonte de dados, ou no Power Query, e em último caso no DAX. Agora o DAX é bestial, atenção. Sendo que por alguma experiência a maior parte da malta faz a parte de dimensão da data sempre no DAX. É porque encontra-se na net um copy-paste que é só descomentar as colunas que interessam e daí que também... Mas também se encontra do Power Query, é a mesma coisa. E também se encontra do SQL, portanto temos hipóteses todas. Procurando um bocadinho encontra-se para quase tudo, não é? Exatamente. Mais alguma questão, malta? Não sejam tímidos, hein? Aqui ninguém nada é uma questão estúpida, tudo faz parte. Estamos cá para aprender e para partilhar. É verdade, nós já estamos a começar aqui a receber algumas respostas. O feedback form está aberto, vocês deixem, vai estar aberto mais um bocadinho. Podem mostrar o exemplo de código anterior? Se acha bem. Posso aparecer? Oi. Ao início não estava muito atento e o summarize é... Este? Sim. Summarize columns é para selecionar as colunas. Existe a wildcard, como no SQL. O Summarize Columns permite escolher um conjunto de colunas. Ele faz mesmo
agregação, como se o grupo vai, dos dados por essas colunas. É diferente do select columns, que eu usei no primeiro exemplo, em que se fizer um select de uma coluna, ele traz o valor exatamente dessa coluna sem serem agregados. O summarize faz a agregação dessas colunas. Não sei se respondi. Segundo o predicado que ela tem no filtro. Atenção. Exatamente. Segundo as colunas que são especificadas, sim. O filter então funciona como o where do SQL? Sim. É o equivalente ao where. É a condição, ok. É o predicado. Uhum. Sim. Sim, quando nós estamos aqui dentro, não é? Portanto, aquela parte de introdução, portanto, o DAX funciona, não é, com dois tipos de inputs, tabelas e escalares. E, portanto, o que está a acontecer ali no meio é a tabela, estamos a escolher que colunas da tabela é que vamos puxar, estamos a escolher que linhas da tabela é que vamos puxar, e depois podemos fazer isto, não sei a tradução para o português do nested, mas podemos colocar recursivamente, quantas vezes quisermos. Podemos colocar agora um filter aqui fora, podemos colocar outros summarize aí fora, podemos adicionar outra coluna aí fora, portanto podemos fazer aí recursivamente quantas vezes quisermos. Tenho o Bruno que está com a mão levantada. Bruno, podes fazer unmute, se faz favor? Boa tarde a todos. Eu queria fazer só aqui uma pergunta que eu sempre tive curiosidade, que eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com Power BI, mas existe alguma diferença, por exemplo, pegando neste último exemplo, se quiséssemos fazer esta agregação em SQL, gravássemos, por exemplo, como uma view e depois fizéssemos a visualização, isto que impacto tem comparando com ter um modelo no Power BI e pronto, utilizar este tipo de código DAX e fazer a visualização? Ok. Posso tentar responder, mas se calhar, Pedro, depois se quiseres completar, mas basicamente com o DAX dá-te uma maior flexibilidade de fazer as questões para aquilo que quer, ou seja, aquilo que mencionaste, de criar uma view para cada uma das expressões que queres fazer, se calhar seria muito mais trabalhoso do que ter um único modelo de dados, em que esse modelo de dados era flexível para se queres fazer uma função que usa a sumarização de duas colunas, usas. Se amanhã quiseres utilizar uma outra sumarização, é muito mais flexível e dinâmico do que para cada use case estar a criar uma view em SQL e depois estar a chamar essa view. Esse é um dos aspectos. Temos ainda outras coisas que, por exemplo, é isso, é mais flexibilidade. Nós, quando fazemos no DAX, não sabemos o que é que o utilizador vai fazer a seguir. Ele vai aplicar mais um filter, vai aplicar seleções num slicer e a nossa fórmula tem que continuar a funcionar. Ou ainda, outra coisa no DAX é que nós podemos reutilizar fórmulas que já existam. Eu posso fazer um calculate, chamo uma fórmula que já exista e aplico-lhe, mudo-lhe o contexto. Aplico outro filter, retiro um filtro que existe e aplico outro, mudo tipo where, em cima de um where que já exista, ou retiro um where que existe e coloco outro. E então no DAX deixa toda essa flexibilidade de podermos reutilizar a fórmula que já está. Quando se nós pré-agregarmos e trouxemos os dados já pré-agregados, depois, por exemplo, se queríamos fazer um drill up, um nível, ficamos limitados e não conseguimos fazer isso. Ok, certíssimo, obrigado. Mais questões, malta? Por 1, 2, 3. Não mais. Não há mais. Ok. Malta, Pedro, Susana, mais uma vez, muito obrigado. Eu gostei muito da sessão, gostei bastante da sessão. Mais uma vez, muito obrigado. Vou terminar agora a gravação e depois vou disponibilizar no YouTube e vou-vos informar que assim que esteja no YouTube, através do Meetup, vocês vão ver lá o link e depois podem consultar a gravação mais tarde. Ou se quiserem partilhar nas redes sociais, fica ao vosso critério, ok?
Mais uma vez, vocês estão de parabéns. Susana, estás de parabéns para a primeira apresentação, muito bem. Gostei bastante da sessão. Pedro, muito obrigado mais uma vez também pela tua disponibilidade e até à próxima sessão do Porto Data, que se Deus quiser será em agosto, ok? Exatamente, estamos juntos. Até à próxima. Obrigado. Boas férias, já agora que a maior parte da malta vai entrar de férias, aproveitem, descansem bem, que acho que a malta está a precisar bastante de descansar e em agosto cá estaremos, se Deus quiser. Tudo bom para todos, saúde. Um abraço a todos. Tchau, obrigado, até à próxima.